de um tema maravilhoso. Vamos esperar o pessoal ser alcançado. Como essa live pode ser a máxima contribuição para todos que vão assistir esse vídeo agora e depois. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, nesse sábado, dia 29. Hello! E aí, pessoal? Geralmente eu não faço live no sábado, mas expandiu muito fazer hoje. Tá muito legal a energia. E hoje eu vou falar sobre processos corporais, como eles podem contribuir para a sua saúde física e mental. E eu não vou estar sozinha. Eu vou estar acompanhada aqui de uma querida, Maqueles, diretamente de Porto Alegre, e eu aqui de Brasília. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Ela também é facilitadora de processos corporais, né? São ferramentas de expansão da consciência do Access. E eu vou chamar ela aqui pra gente bater um papo bem legal sobre isso. Deixa eu chamar ela aqui. Pera aí, vamos lá. Vamos chamar o povo aí, galera. Vamos chamar o povo. Que esse assunto aqui não é bom, não. Ele é maravilhoso, maravigold. Deixa eu chamar a Maquele. Que mais é possível? Que mais é possível para hoje? Consegui aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Opa! Hello! Oi, Tudo bom, querida? tudo bem? Como pode melhorar, né? Como posso Chorar. ser mais grata em ter recebido esse convite teu para falar de uma coisa que eu sou tão apaixonada? Ih, tá vendo? Então o convite foi bem mesmo na pegada da vibração que a gente tem com relação a isso, porque eu sou apaixonada também. E já faz um certo tempo, né, que a gente conversa sobre isso para fazer essa live. E, tipo, eu até tô bem resfriado. Vocês vão ver que eu tô com. Quem tá acostumado a assistir minhas lives, eu tô fanha ainda, né, do resfriado, mas estamos aí. Não perder a energia e a oportunidade de falar de um tema que pode ser contribuição para todo mundo, né? Com certeza. Oi, Cláudia, seja bem-vindo. Eli, quem for Bem-vindo todo chegando, mundo. mandei os aviõezinhos. Quem estiver entrando na live aí, por favor, compartilhem com mais pessoas, né? Compartilhe com esse Afinal de povo. contas, falar de processo corporal é falar de uma técnica, são técnicas, né? São vários processos corporais que é muito democrática, porque tu pode aplicar em criança, em idoso, mulher, homem. Alguns processos são super bem-vindos nos animais também. Então, e não tem contraindicação, né, Leonora? Eu acho que essa é a grande sacada. Qualquer pessoa pode receber a qualquer momento. E deixa eu me apresentar, né? Porque se deixar, eu saio falando. Para quem não Fica à me vontade, amor. conhece, Fica à vontade. eu sou a Maqueles Medeiros, eu sou facilitadora de qualidade de vida através de diversas ferramentas, né? A minha formação base, a primeira, foi como fisioterapeuta. Então, só de fisioterapia vai fazer 25 anos agora em agosto que eu trabalho com o corpo, né? Osteopata também, instrutora de pilates. Eu vim de uma longa caminhada onde chegou no momento que eu percebi que muitas vezes tratar só o físico é apagar incêndio. Porque a gente vai lá, trata o físico, o problema volta em outro lugar, às vezes volta no mesmo lugar. E eu, né, comecei a buscar outras coisas. Primeiro, me formei em constelação, sou consteladora antes do Axis. E a minha formação em Axis começou em final de 2019. E eu virei facilitadora de facelift, que é um dos processos corporais, bem quando iniciou a pandemia. Tipo, eu fiz minha primeira classe de 3 dias de corpo. No domingo acabou a classe e na terça-feira deu o lockdown, né? Ninguém mais fazia nada, tudo parou. Gente, aí podem me matar, mas para mim foi assim a melhor coisa que poderia ter acontecido naquele momento, porque foi quando eu consegui me dedicar principalmente ao meu corpo, porque aí, né, eu comecei a buscar pessoas que tinham processos ou tinham as barras, e a partir dali eu comecei a desenvolver em mim, então, os processos corporais, que foi muito grandioso. E eu acho que não tem como falar em processo corporal sem falar em energia, né? Esses processos
corporais do Axis, eu vi que na descrição ali tu já colocou, né? Então a gente é feito através de toques, a gente usa a mão, toques suaves no corpo. Cada processo tem o seu local especial que a gente toca, mas a gente está acostumado a dizer para as alunas, né, como formadoras, olha, quando o corpo pedir em outro lugar, vai e segue o saber, né? E aí falar em segue o saber, para quem nunca ouviu isso, nós tratamos o corpo como uma entidade que tem consciência. Então, cada corpo tem uma história, tem um clã que faz parte, né? Então, tu vem uma família onde cada um já tem traz uma carga genética, traz uma epigenética, que eu acho que não tem como também falar em processo corporal e não falar na epigenética, que é um estudo onde já é comprovado que o estímulo externo influencia na mudança do nosso DNA, do nosso gene. Então, olha que ferramenta mágica que é um processo corporal. Porque tu dá um estímulo com uma intenção, a gente dá comandos, né? Cada processo tem os seus comandos, alguns a gente ativa energias que já estão no corpo da pessoa. Lembrando sempre isso, não é nada místico, não é nada. É mágico, porém não é místico, né? A gente ativa energias que já existem naquele corpo, que já estão ali à disposição. E a partir daí a gente vai mudando esse corpo, a gente vai. Tem processos que liberam, né, Leonora? Tem outros processos que atualizam, outros ativam. Tem processo para tudo que se imagina, né? E eu vou deixar tu falar um pouquinho, que senão tu já viu, né? Pessoa que gosta do papo. Adoro, mas para mim é como se fosse música para os meus ouvidos, assim. Gente, boa tarde, eu sou Eleonora Santos. Para quem não me conhece, né? Pode ser do Instagram. A Maqueles, eu sou de Brasília e sou terapeuta integrativa. E há mais de 3 anos, né? Não conhecia o Axis, conheci o Axis em 2021 e atendia com outras técnicas, né? Aqui em Brasília. Também sou servidora pública, então eu divido, né, o tempo entre terapias e serviço público. Mas tento me divertir o máximo possível. Tento não, me divirto o máximo possível com isso. Faço o que eu amo, então isso já muda tudo, né? E aí, em 2021, eu quase arrastei o Sandro para vir para cá, para Brasília. O Sandro é um facilitador da classe 3G de corpos, né? Sandro Donizete, né? É, o Sandro Donizete. E, assim, eu já tinha feito barras, né? Eu fiz barras em abril. Aí já falei, o que mais? O que mais tem aqui? O que mais eu posso fazer aqui com isso? Porque eu percebi um potencial de mudança nos clientes e em mim muito grande, né? Eu fui assim, sem muita expectativa. Ah, vamos ver o que é isso. Mas realmente eu percebi uma diferença muito rápida, né? Em vários sentidos. E falei, opa, isso pode, né, contribuir com os meus clientes aqui, com as pessoas que eu atendo. E aí, depois de barras, eu fiz facelift, né? Também sou facilitadora de facelift. Mas fiquei com essa coisa, quero com esses 3 dias de corpos, esses processos corporais, eu escolho. E aí eu estava até brincando com o Sandro, que ele veio recentemente aqui para Brasília, como que foi a minha mudança depois dessa classe, né? Porque eu cheguei na classe, eu lembro perfeitamente, né? Ele falou assim, por que você está aqui? Aí eu toda assim me escondendo, né? Olha aí, eu me escondendo. Eu me escondendo assim. Aí eu falei assim, porque eu quero melhorar minha autoestima. Eu tenho autoestima baixa, assim, queria, sei lá, ter uma autoestima melhor como terapeuta, melhorar, né? Sei lá, eu nem sabia o que falar na época, né? Aí ele pegou e filmou a gente, né? Ele falou, agora fala aqui, Leonora, o que você faz? Gente, vocês não vão acreditar. Eu falava assim, não, eu faço, eu sou terapeuta. Licença, tá? Desculpa, eu sou terapeuta. Totalmente outra pessoa, né? Aí depois da classe, eu já virei outra pessoa, né? Não é que eu virei outra pessoa. Eu comecei a me reconectar com o que eu era realmente, né? Quantas camadas de julgamento, de coisas que eu comprei, de pontos de vistas, né? De várias coisas que eu peguei inconscientemente que não estava sendo eu ali. Então eu fiquei completamente apaixonada por esse mundo dos processos corporais. Nem tinha percebido a minha mudança, mas sabia que era algo muito grandioso, né? E depois, aplicando nas pessoas, né? Aplicando em clientes, aplicando em mim, aplicando nas minhas filhas, e me auto-aplicando diariamente, recebendo,
eu percebi uma mudança muito rápida, né? Com tudo, tanto com questões, né, de doenças, questões, distúrbios, né? Minha filha foi diagnosticada com várias coisas. Eu destruí, descriei tudo isso, né? Mas indicavam muito que ela tomasse remédio, fosse no psicólogo. E aí, com alguns processos corporais, que ela aceita melhor processos corporais, mais do que barras, né? Já mudou muito. E eu queria que você contasse também das suas experiências, assim, como é que foi depois que você Sim, aprendeu, você aplicando nos pacientes, como contribuir. assim, ó. Em primeiro lugar, eu queria dizer isso também. Eu comecei pelas barras, tá? Recebi numa troca o facelift, me apaixonei. E eu sou facilitadora de barras, de facelift. E te digo, não escondo pra ninguém. Quem for pro meu YouTube vai ver que eu faço muita live falando do facelift. É a minha ferramenta, é o meu xodozinho, tá? Por que isso? Talvez porque eu venho de uma história, de um corpo que foi muito julgado. Eu me julgava muito, eu trago isso de família, então foi uma coisa que a gente trouxe da geração após geração se julgando. Então, como o facelift hoje são 33 energias que a gente ativa, que trabalham muito essa liberação de julgamento, é o processo que é o meu xodó. Mas não desfazendo, né, das barras, porque eu acho que pelo menos uma vez por semana eu não abro mão de receber minha sessão de barras. O que eu percebo, tá? Que barras, muitas vezes é a entrada, né? As pessoas entram pelas barras nesse mundo do Axis Consciousness, porque ele trabalha mais, acho que tudo que está mais no mental, embora seja considerado um processo corporal, as barras a gente trabalha mais a parte mental, né? Padrão, crença, e vai limpando. Conforme a gente vai fazendo os outros processos, a gente vai indo mais para o corpo mesmo, né? E eu sou tão, assim, ó, apaixonada pelos processos corporais. Eu já fiz 4 vezes a classe. Eu Ah, eu fiz, faço 10 se deixar. é, eu fiz a minha primeira classe foi com o Rodrigo Dantas, que não está mais no Axis, né? Onde ali eu aprendi o que é gentileza com o corpo. Eu acho que não foi tanto assim se focar nos processos, mas foi a gente começar a perceber e tratar o nosso próprio corpo com gentileza, né? Num segundo momento, eu fiz com o Márcio Dias Lopes, né? Onde também, ali eu já ia me tornar facilitadora, porque é o pré-requisito, a gente ter 2 classes. Então, eu tinha muita curiosidade, assim, ó, em saber sobre os processos, né? Saber como informar esses processos para as pessoas que são leigas. Porque a gente do Axis, que está acostumada com barras, se tu disser para a pessoa assim, olha só, eu vou dar um workshop de BMM. Se a pessoa sente que expande, ela não quer nem saber para que serve, ela vai lá e faz, porque ela já entendeu fazer a leitura energética do corpo dela. A questão toda é que eu venho, né, da área médica, já trabalhei muito em hospital, trabalho até hoje, né, em geriatria. Então, eu senti aquela necessidade de informações mais cognitivas para poder transmitir para os meus pacientes, porque trabalhar com idoso, tu trabalha com a família. E aí, assim, ó, por que eu vou te contratar para fazer fisioterapia e tu vai ficar aí tocando no meu familiar, né? Vai ficar aí, sei lá, 40 minutos tocando no meu familiar e eu vou pagar por isso. Então, eu percebi no meu meio essa necessidade de ter mais informações, né, cognitivas a respeito dos processos. Quando, na verdade, esses processos não é isso, né? É tu pegar a gente que trabalha, tu pega o manual, abre em cima do corpo e o corpo sabe o que ele vai querer receber. E é incrível porque quanto mais tu pratica isso, mais grandioso se torna, porque a gente vai virando essa energia, né, Eleonora? E o que aconteceu? Eu fiz essa segunda classe, fui para minha terceira classe com o Sereno. Naquele momento com o Sereno também eu estava ainda nessa coisa de como vender, como informar o público em geral, né? Hoje eu chego aqui e digo assim, ó, as pessoas me perguntam, tem que tirar roupa? Não preciso, o toque pode ser por cima da roupa. Tem um ponto certo, se eu fizer o processo corporal, eu tenho que deixar de comer alguma coisa, eu não posso beber, eu tenho que ficar deitado depois. Não, gente, não tem regra, não tem essas formas. O que a gente entende é o seguinte, qualquer processo que a gente for aplicar no corpo, esse corpo vai ficar mais conectado com o ser infinito que a gente é. Então, tu melhora a tua comunicação com o corpo
e a partir dali tu começa a escutar, né? Tem até uma classe que eu não fiz ainda, não sei se tu já fez, que é Sussurros do Corpo, né? É Não, uma tô doida classe pra que fazer. que o Dr. Dan faz. E aí, assim, o que que acontece? Muitas vezes, aquela dor na lombar, vou dar um exemplo bem genérico. A dor que tu tem na lombar por anos, uma dor crônica que tu já fez físio, às vezes tu já fez até algum procedimento cirúrgico, aquela dor se mantém. Mas lembra que eu falei no começo, o corpo tem uma consciência, ele carrega uma história. Então, às vezes, aquela tua dor lombar é uma coisa que tu tá copiando do teu pai ou da tua mãe e tu nem sabe. Aí daqui a pouco tu chega na maca, a gente aplica, por exemplo, vou dar o exemplo do BMM, foi uma classe que eu dei 2 vezes essa semana, e segunda-feira, agora no feriado, eu vou dar de novo o BMM, o 90%. Uau, Aí, que assim, ó, às vezes tu deita na maca, vem o processo esse da mimetização para tu fazer, a pessoa sai dali e não sente dor nas costas. Nunca mais sente dor nas uau. costas. E aí, que conclusão tu chega? Ela estava copiando essa dor, porque o nosso corpo tem essas capacidades que a gente muitas vezes não entende, não conhece. Porque a gente vem de um sistema cartesiano, né? Onde tudo tem que ter uma explicação e tudo tem que ser visível. E trabalhar com processos é trabalhar com o inimaginável, digamos assim, né? Tu escuta o corpo, tu vai ali, aplica, a gente que está aplicando, a gente intenciona, a gente dá comandos para o corpo, e como ele tem consciência, esse corpo escuta. E a partir disso, a gente vai criando uma facilidade em estar nessa realidade com o corpo. Porque isso eu fui aprendendo ao longo da trajetória e hoje, e olha que, como eu disse, vai ser 25 anos como fisioterapeuta. Os resultados que eu tenho tido com os processos corporais é mágico, né? Eu não posto muito, porque existe essa questão de eu trabalhar com idosos, né? Muitos já são acamados, mas assim, ó, eu tirei pacientes com um quadro de catatonismo, né? De mal mexer o olho, que hoje não nem sempre falam, mas quando eles escolhem expressar e falar alguma coisa, eles falam, né? Paciente com Alzheimer, Parkinson, que voltaram a mastigar, que não mastigavam mais, voltaram a deambular. Lu Fortunato Brasil. Oi, Maqueles, é a dona Regina. A dona Regina, se eu não me engano, é a esposa de um cliente meu, do seu Gilberto, que eu atendi por muito tempo, por muitos anos. Se for, confirma aí para mim, porque ela mesma pode contar como foi essa história com o esposo dele enquanto ele foi vivo, né? Foi um paciente que melhorou muito a qualidade de vida. E eu, assim, ó, como eu trabalho em clínicas há muito tempo, eu tenho como dizer que foi os processos corporais, porque eu já fazia fisioterapia convencional nesses pacientes. Eu já atendia com osteopatia. Hoje, o que eu faço como fisioterapeuta? Eu ativo muitos processos durante as manipulações e mobilizações que eu faço. Agora, eu digo assim, ó, é um universo novo, né? Nós somos pioneiros, eu acho que todo mundo que trabalha com essas ferramentas, associando nas suas profissões, nós somos pioneiros, e eu vou dizer que eu recebi muito julgamento no começo. Tanto que nos primeiros momentos eu pensei em sair, sabe? Ah, eu acho que eu vou largar a físio e vou trabalhar só no meu espaço. Porque daí as pessoas que vêm aqui já vêm buscando isso. Só que hoje, né, fui amadurecendo isso e hoje eu percebo que a missão é uma missão muito bonita que a gente tem, quem trabalha com outras ferramentas. E aí, assim, né, como eu sou facilitadora, eu posso falar. Eu tenho veterinários que fizeram processos corporais e estão associando nos animaizinhos, né? Enfermeiras, tem uma gama de enfermeiras que são colegas hoje, são facilitadoras também de barras, que acabam associando, porque o Gary mesmo diz, de tanto a gente usar esses processos corporais, a gente se torna ferramenta. O que quer dizer isso? Que chega um momento que tu entra no ambiente e daqui a pouco, dependendo dos corpos que estão ali, a energia é ativada na gente e a gente pode expandir para os outros. Exatamente. Então, para mim, isso é tecnologia de ponta, né? Tu deixa de ser o efeito dos corpos para ser o convite para mais qualidade de vida, para mais bem-estar. Eu dei o exemplo do BMM. Tu falou que tu tem uma classe de circuitos, de repente fala um pouquinho dos circuitos para o pessoal entender, né? Falo Porque eu sim. acho que
E deixa eu te falar, nossa, você está trazendo tanta coisa legal, porque assim, as pessoas acham que você fazer uma classe dessas é só para você trabalhar como terapeuta, né? O pessoal acha que é terapia, né? Associa a você atender, fazer atendimento. Mas não, você pode associar qualquer coisa que você já faz na sua vida. Qualquer coisa, né? E eu acho lindo isso da fisioterapia. Eu recebo, por exemplo, massagem, né? Toda semana meu corpo me falou, faça massagem sempre, eu amo. E eu achava super luxo, eu falava, ai, massagem. Mas meu corpo ama. Top, né? Ele ama de paixão, assim, tem que ter. Toda semana eu faço. E essa pessoa que faz, ela tem barras, ela tem facelift, ela tem processos corporais, então é diferente a massagem. Ela geralmente assim, a gente aplica depois, né? Ela faz a massagem e depois ela faz algum processo, alguma coisa, né? E, meu Deus, é a melhor coisa da vida. Então, vários profissionais podem juntar. Vai depender né, também do público, do que tem ali, mas na maioria das vezes vai contribuir muito, vai potencializar muito Sim. o que você está fazendo. Seja você como profissional, na sua energia, você se aplicando e você sendo a energia do convite com o seu corpo para todas as pessoas que trabalham com você, mesmo que ela não receba o processo, né? Seja para você aplicar junto, né, com a técnica que você faz ou o seu atendimento, né? É psicólogo, tem vários profissionais, né? E Sobre o circuito, pode falar. antes de entrar no circuito, eu não quero passar o que tu estava falando aí. Eu acho bem legal fazer isso. Para tu ter uma ideia, não sei como é que faz aí, mas eu estou num ponto de vista assim, ó, eu cobro o valor não, o investimento da sessão de processos corporais, de Axis comigo, é o mesmo preço do workshop. Por que que eu faço isso? Porque o meu objetivo é que qualquer pessoa possa acessar esses processos, se auto-aplicar, aplicar nos seus familiares. Então, eu sempre sugiro, né, quando eu vejo que a pessoa, assim, eu abro essa possibilidade. Claro, tem aquela pessoa que vai dizer, ah, não, mas eu não tô afim de aplicar em ninguém, eu prefiro pagar e aí deitar e tu fazer em mim. Mas eu sempre faço isso porque eu acho que quando a gente faz isso, a gente está contribuindo para a energia do planeta. Então, daqui a pouco, assim, tu é dona de casa, ou tu tá aposentada, tu não trabalha mais com nada. Mas o fato de tu fazer um processo desses para se auto-aplicar, ou daqui a pouco aplicar nos filhos, aplicar nos netos, isso tudo vai mudando o padrão energético da família inteira, né? Reverbera é física quântica. Então, qualquer pessoa pode fazer, né? Qualquer pessoa pode receber. E Criança, eu acho inclusive, pode fazer a que classe. sim. E é legal isso, né? Porque animais e crianças correm muito rápido os processos, eles não têm tanto ponto de vista, eles são mais abertos para receber. Então, assim, o resultado, e aí eu posso falar um pouquinho com a fisiorrespiratória, que a gente tem processos corporais específicos, né? Tem o MTV-SS, tem o da restauração da hiperventilação, raiz quadrada de -1 para quando a pessoa está, né, resfriada. Gente, em criança, é uma aplicação a minha experiência tá, com mais de uma criança assim, de colo, é uma aplicação daquela suadeira, aquele suador todo, sudorese, dormem, acordam outra criança. Então, não é mágico poder ter uma ferramenta dessa para aplicar num filho, ou tu como profissional poder, né, disponibilizar isso para alguém. Eu acho, não tem como não amar essas energias, né? É incrível. E aí comigo foi assim, né? Começou aqui com a minha filha nesse processo que eu te falei, né? Ela tem 6 anos, né? E aí, né, me cobravam muito para levar a psicóloga, para, né, ter um acompanhamento. E eu, para mim, falava, como pode melhorar tudo isso? Mas tudo bem, fui seguindo a energia, né? Sem julgamento, mas não era leve para mim. Aí aí eu conversei com o Sandro, né? Eu já imaginava, mas o Sandro, né, falou comigo, Leonora, circuito sistema de sequência trifásico, né, para uma criança que tem qualquer distúrbio, né, considerado nessa realidade, né, como alguma coisa que tem que ser tratado, medicado, contribui muito. Percebe se é isso que o corpo dela pode, de repente, receber e já dá uma mudada. E realmente deu uma mudada muito boa. E não precisou ser muito tempo, não precisou. Sim, na hora que ela estava dormindo ali, eu encostava nela, ativava, percebia ali, ficava.
sei lá, 5 minutos e pronto, sabe? Não é todo dia, toda hora, aquela coisa, parece um tratamento. Eu ia seguindo a energia, sabe? Assim, mudou muito. Eu percebo também que eu aplico com barras, né? Porque o circuito é um processo para... você tem aí, né, um desequilíbrio nos circuitos do seu corpo, né? Você tem as sinapses neurais, né? E você tem os impulsos elétricos aí que vão sendo enviados, né, para o seu corpo. E com o tempo, com uma intensidade energética, ou de pensamentos, sentimentos, emoções, com traumas, com choques, com a cirurgia, né, pode ocorrer um curto-circuito ou um desequilíbrio no circuito do seu corpo, nesse circuito de comunicação elétrica, né? Eu ainda ouso falar, Pode né, complementar. e veio agora isso, às vezes até uma vacina pode mudar os circuitos do teu corpo, né? Uma medicação pode mudar os circuitos, porque são vários circuitos que a gente tem, né? Exatamente. E aí você consegue, com esse processo corporal, que é muito simples, e você pode até aplicar junto com as barras, né? Se você desejar, é possível também. E eu faço isso, eu percebo a diferença em algumas pessoas que eu aplico. Você já consegue trazer ali um equilíbrio maior em todos esses sistemas, todos esses circuitos. Pessoas que têm TDA, TDAH, autismo, toque, né? E Epilepsia. epilepsia, né? Tiveram algum trauma, alguma coisa, um acidente, alguma coisa mental mais forte, né? Eu até coloquei um vídeo aqui de uma moça, uma psicóloga, falando: ah, você tá com os circuitos todos desequilibrados. Eu acho que ela não falou nesse sentido, mas para mim foi certinho, assim, da questão mental, né? Quando você está com intensidade muito desequilibrada, assim, de emoções, pensamentos, sentimentos, às vezes você está, né, num estado emocional muito ali que você não está presente e aquilo ali vai ficando por muito tempo, aquilo ali às vezes fica crônico, né? Por exemplo, o toque, né? A pessoa, às vezes, muito perfeccionista, tem toque, não consegue, ai, se eu não fizer isso, aí aquilo ali vira uma forma de ser que muda os nossos Que circuitos, né? gera um circuito, né? Cria-se um circuito. Exatamente. E aí, esse processo, ele é para isso e ele é muito simples e muito poderoso. Então, eu percebo assim, ele memória celular também, eu gosto muito de memória celular. Eu me aplico memória celular para tudo. Mas agora você está Eu ia aplicando dizer, né, muito que os memória celular. circuitos junto com memória celular, ele é ótimo para espinha, para cicatrização. Qualquer cirurgia que tu vai fazer é interessantíssimo receber circuitos depois, porque quando a gente faz uma cirurgia, queira ou não, né, tu rompe um circuito, Exatamente. então é importante que tu refaça esse. E o mais lindo de tudo isso é que nossas células, elas se regeneram diariamente. Então, assim, qualquer processo que tu largar como estímulo para tua célula, tu consegue trazer uma forma de mais saudável, né? Tu consegue recuperar a saúde. E falando, eu não sei se tu quer falar mais dos circuitos. Não é isso, eu percebo assim que para crianças é muita contribuição. Para várias pessoas, assim, eu percebo que hoje em dia as pessoas, a gente tem uma cultura, assim, enfim, muitas crianças com problemas de autoestima, muitas pessoas assim já tendo crises de ansiedade, de pânico, né, depressão. Por exemplo, eu atendi uma amiga que teve aí um quadro de depressão e aí foi diagnosticada com um monte de coisa. E eu já perguntei para ela, quem pertence a isso? Já foi a primeira coisa. Porque ela, minha mãe tem depressão, não sei o que. Eu falei, já recebe um BMM aí, amiga. O BMM, né? BMM na veia, BMM na veia. Só que também, às vezes, eu apliquei barras nela com circuitos, né? E ela percebeu uma diferença muito grande. Ela falou para mim, Leonora, o que você fez? Foi diferente as barras. Eu percebi que tinha uma coisa ali a mais. Aí, realmente, ele contribui muito para essa questão que a gente está presa em alguma situação, presa em alguma coisa, e isso realmente está desordenado, né? Todas essas conexões, essas sinapses não estão funcionando. Parece que tem uma coisa ali que tá desordenada, que precisa se reconectar, se reordenar, né? Então, eu percebo que é E muito grandioso. eu acho legal tu tá trazendo. Quando é que tu vai dar classe? Qual é a data? De repente, até fala da data do teu workshop de circuitos. Eu vou dar no dia 5 agora. Vai ser uma sexta-feira à noite. Estou fazendo um teste aqui, que eu vou dar vários agora, né? Vou dar dia de semana,
final de semana, respeitando aí o E, tempo que eles pedem, né? e olha que interessante que tu disse que vai dar à noite. Tu sabe que eu, desde o mês passado, eu comecei a anunciar workshop à noite, porque está havendo uma procura maior. Porque aqui o espaço é meu, né? Então eu posso fazer a hora que eu quiser. Só que ninguém nunca pedia à noite. Nesses tempos chegou uma moça que é enfermeira e me disse, Marta, por que tu não dá workshop de noite? Eu, ué, só me pedir, né? Bora lá criar. E aí, assim, ó, o que que eu acho legal, tu trouxe o circuito, né, que tu vai dar. A gente falou um pouquinho do BMM aqui, que é esse que a gente copia tudo. E principalmente, eu, como constelador, eu vejo o quanto muito das constelações acontecem pela cópia do padrão da família. Então, e aí tem as duas ferramentas, eu posso dizer, mas muitas vezes uma. Porque mimetização é tudo que a gente copia. Às vezes eu uso a figurinha do camaleão para divulgar o curso. Que é exatamente sobre isso. Nós todos temos essa capacidade de chegar no meio e se adaptar. Só que quando a gente se adapta, a gente compra tudo do meio. Então, muitas vezes a ansiedade não é tua, a dor não é tua, a doença não é tua. Então, é um processo que faz com que tu solte isso e que tu acesse mais de quem realmente tu é, né? Trazer um pouquinho da energia dos processos corporais novos, né? 2023, o manual está sendo atualizado e entrou mais 11 processos corporais. E voltando a falar em energia, são processos que o Gary criou para esse momento atual do planeta, para estes corpos que estão aqui no planeta. E aí tu falou dos circuitos que pode ser aplicado com barras, e eu me lembrei do mutação holográfica, que eu estava ouvindo a última chamada, né, dos facilitadores, eu não sei se tu chegou a ver, eu não vi. Ainda não vi, já está aqui, já tá aqui salvo para eu ver. E aí uma das formas de aplicar a mutação holográfica para quem tem barras, é junto com as barras. E aí tu falou ali dos circuitos, né, para aquela pessoa que fica pensando muito, que não sai do mental. E a mutação holográfica vem com essa questão, assim, de... Me deu vontade de falar nele porque eu associei com o que tu disse. Esse da mutação holográfica vem muito assim, ó, para aquela pessoa que é muito mental, que pensa demais. Tem mulheres que chegam, eu falo mulheres porque minha grande demanda aqui o meu público é feminino, né? Mas serve para homens ou para mulheres. Tem mulheres que chegam, têm enxaqueca de tanto que pensam. Chega de noite aquela conversa, eu falo, né, masturbação mental. Ficam ali remoendo coisa e esse processo, um dos benefícios dele, quando é corrido com barras, é exatamente para isso. Para sair do pensamento, para sair do mental. Vou assistir. E vou dar ele, é um né, em breve. Tu imagina fazer um workshop de circuitos e dessa mutação holográfica, né? Uau. Eu, de vez em quando, eu crio uns combinhos. E aí tu falou dos circuitos, eu pensei nessa mutação e eu digo, olha aí, ó, talvez seja um baita combo, né? Às vezes eu crio e às vezes as alunas sugerem, né? E eu não quero estender muito, porque a gente sabe, né? Feriado, o pessoal tá querendo passear, querendo ficar mais com a família. Só que eu acho que poderia ser muito legal, e aí, claro, se tu topar, e se o público se interessar, daqui a pouco as pessoas poderiam trazer para nós, né? Quais os processos que elas têm perguntas, porque daqui a pouco a gente podia fazer de tempos em tempos uma live com alguns processos, né? Falando de alguns processos específicos. Hoje a gente falou do BMM. Muito. Porque o que a gente ouve, né? Não dá para a gente explicar o processo, mas a gente pode falar dessas nossas experiências, né? Como é pra gente, porque cada corpo vai ter uma reação, né? Cada corpo vai ter um resultado. Corrigindo a visão. Para mim, corrigindo a visão também é um dos processos muito pedidos. E, nossa, já tive muitas experiências legais. Pessoas, assim, que procuraram, às vezes, com intenção específica ou não, né? E foi muito benéfico, assim. Eu fiquei muito impressionada. Assim, casos de pessoas que fizeram cirurgias, pessoas que estavam com algumas doenças específicas nos olhos, né? Fizeram algum tratamento com o oftalmologista, mas aí incluiu o processo corporal de corrigindo a visão e um negócio, assim, a recuperação, a resposta foi incrível. E mais de 3 eu vou te dizer, tu tá trazendo
a experiência do Corrigindo a Visão com questões bem da visão, né? É, Hoje eu indo pedir para uma. Hoje veio uma aluna minha aqui e a gente trocou o processo. Eu digo, por favor, aplica o Corrigindo a Visão, porque eu tava que eu não conseguia respirar pelo nariz. O Corrigindo a Visão, ele é maravilhoso para qualquer problema de sinusite, de rinite. E sim. aí tava aquela senhora aqui, né, na live, ela foi isso que aconteceu. Ela tem crises de labirintite. E eu tava aplicando no esposo dela e disse pra ela assim, hoje eu vou fazer uma sessão de uma coisa em ti. E a princípio eu ia fazer do facelift. Só que eu só aplicando o facelift e vinha corrigindo a visão, corrigindo a visão. Tem Eu, tá, Corrigindo a então vou Visão, né? aplicar corrigindo a visão. Aí apliquei corrigindo a visão, um atendimento. Acabou a tontura que ela estava tomando medicação, tudo, e não estava fazendo efeito. E aí recebeu a sessão. Depois, eu acho que eu levei uns 2 meses para ter que aplicar de novo nela, numa outra crise. Então, para cada, tu falou das questões do olho mesmo, né? Do corrigindo a visão. Eu já Tem tive várias outras experiência coisas, né? com sinusite, Eu com essa senhora, apliquei por para exemplo, sinusite. foi para labirintite. E assim, ó, e aí eu falo minha experiência, tá? Porque é isso. Toda semana eu faço trocas aqui, porque eu acho que quanto mais a gente se engaja com as energias, mais a gente aprende, porque elas são surpreendentes, né? O corpo vai atualizando, o mundo vai atualizando e essas energias se atualizam também, né? Os processos. E tu sabe que teve pessoas aqui que descobriram, assim, ó, estavam vivendo relações abusivas, mas não se davam conta, não tinham esse olhar. E aí, a partir de uma sessão do processo, caiu Olha, várias fichas, sabe? De conseguir perceber, não, aqui eu não sou culpada, na verdade, eu estava sofrendo abuso, né? Conseguiram se posicionar a partir de ampliar a visão, essa visão que a gente chama de pontos de vista, né? Então, é um processo também mágico. Cada pessoa tem um parece que resultado diferente. o Gary, né? O Gary já falou sobre isso, né? Que se você quer aumentar a sua prosperidade, faça Corrigindo a Visão, facelift, tem mais alguma coisa. Se lembra? Eu não lembro. De prosperidade, um que dá muito certo para mim é os emaranhamentos quânticos para uma super vida. Sim, Toda sim, vez sim. que eu vou fazer, hoje não, porque hoje realmente eu me concentrei em fazer processos para sinusite. Mas, por exemplo, quando eu vou fazer uma live, eu adoro fazer os emaranhamentos quânticos para uma super vida. Porque esse processo ele vai te conectar com as pessoas, Ah, você faz né? para live, que legal! Para live, Uau! quando eu vou para algum bazar, quando eu tenho que dar alguma palestra, se eu não tenho quem me aplique, eu me auto-aplico um pouquinho. Porque eu percebo assim, ó, essa semana passada, tá? Eu participei, para quem me acompanha aí nas redes, eu e uma colega, a gente foi fazer um Vida em Alta Performance, que é um trabalho do Henrique Amaral, não é do Access, mas é sobre autoconhecimento e expansão de consciência. Aí eu disse para ela no primeiro dia, a gente está chegando num ambiente onde tem 500 pessoas. Como seria a gente trocar esse processo no intervalo, assim, a gente se aplicou 15 minutinhos cada uma. E foi incrível. Essa semana me apareceu 2 clientes novos, né? Tipo, o processo corporal que era para dar uma classe, acabou que agora, de ontem para hoje, surgiu essa classe para dar amanhã, na segunda-feira. Então, o emaranhamentos quânticos, para mim, ele funciona muito bem para prosperidade, né? Tem Amei essa pessoas dica. Amei. para mim é muito forte isso. Tem um outro processo bom para isso também, que é energia ilimitada, Sim. possibilidades ilimitadas e prosperidade ilimitada. É outro processo que de vez em quando eu gosto de me aplicar. Mas para mim, as pessoas vêm para fazer pro lado da prosperidade. Já para mim, quando eu recebo, eu percebo que eu fico mais na presença. É como se eu tivesse mais em câmera lenta do que eu sou acelerada, né, gente? Então, tipo, parece que quando eu recebo esse Nossa, processo, o eu me meu. percebo. Sabe como é que eu me Oi? senti com a primeira vez que eu recebi da prosperidade? Assim, tá me vendo? Tá me ouvindo? Sim. Cortou? Estão me ouvindo aqui, gente? Acho que a Maquelis travou. Vocês estão me vendo ou estão vendo a Maquelis? Agora voltou? Para mim, sim. Tô te vendo.
que agora voltou, né? Voltou? Voltou. Menina, a primeira vez que eu recebi esse da prosperidade, parecia que eu tinha fumado maconha. Eu não parava de rir. Eu fiquei 3 dias rindo, que quase me expulsaram do trabalho, porque assim, né, do serviço público. Eu trabalho no cartório eleitoral do exterior. E eu rindo, eu não conseguia parar de... Assim, eu atendi o telefone rindo. Aí o pessoal falou, agora não vai dar para você atender o telefone, né? Eu falei, ok. E ria. Fiquei 3 dias rindo, liberação, né? Foi uma liberação muito gostosa. Sim. E o pessoal pede Eu, muito aqui eu, também. eu, assim, ó, eu noto que pra mim é isso. Parece que, como eu sou muito acelerada, ele me leva para um espaço de mais lentidão, mas é uma coisa para eu me centrar. Daí parece que o mundo. E foi uma coisa muito louca. Um dia eu troquei com uma colega aqui no espaço esse processo, caiu pra mim, tá, né? E aí a gente sofreu um acidente de carro, eu e meu noivo. E eu sou uma pessoa que com carro eu tenho lá meus traumas, sabe? Eu dirijo tudo, mas não é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu faço porque, né, se faz necessário, escolho. E aí foi muito interessante, porque eu vi a batida, foi muito louco, foi surreal. Eu vi a batida antes dela acontecer. E aí, assim, ó, eu fiquei numa tranquilidade que na hora eu vi o carro da frente, o cara fazendo assim, né, tipo, putz, eu olhei pro meu noivo, botei a mão nele e disse assim, tá tudo bem, a gente não se machucou. Eu saí do carro com assim, ó, na maior calma, parecia que não era comigo aquilo. Liguei para uma colega que é da IPPC para perguntar o que a gente tinha que fazer. Ou seja, numa tranquilidade que, tipo, sem reação, sem côvade, sabe? E eu atribuo ao processo, porque depois disso eu recebi de novo esse processo e eu percebi que eu fico nesse espaço de vendo as coisas acontecerem, mas sem estar na reação, né? É como se realmente tu percebesse as possibilidades e acabasse escolhendo por aquelas que criam mais para ti. Uau! Quanto processo poderoso que a gente já falou aqui. Agora a gente vai ter que fazer uma live sobre alguns, né? Eu acho, né? Até para não ficar muito comprido, senão é muita coisa, o pessoal aí vai enlouquecer. É, muita Né? informação. Mas é isso, querida, muita gratidão. Eu acho que a gente vai ter que falar de facelifts também, quem sabe a gente falar de facelift, Eu né? acho que a gente pode fazer uma live falando de barras, uma Aham. live falando do facelift, e aí depois escolhendo. O pessoal, a gente podia abrir caixinhas, né? Bora! Nas histórias, para ver o que as pessoas querem saber. Daqui a pouco, se tem curiosidade sobre esses processos novos, eu vou te dizer que eu estou Eu encantada, sabe? também. Tem esses 11 Tem o processos, Eldorado, esses 11 processos. que eu adorei também. Eu gostei muito do O Eldorado. do Eldorado foi muito interessante, porque o meu cachorro ele vai fazer 14 anos agora em junho, né? E ele tá idosinho, tá emagrecido, tem algumas situações interessantes, coisa e tal. E essa semana eu olhei, normalmente memória celular cai direto para ele, facelift, ele ama facelift. Ele tá aqui sempre nas trocas, quem vem aqui já conhece o Danone. E aí essa semana de noite, eu olhando para ele assim na cama, e ele tá se alimentando pouco, não tá comendo muito. Eu fui lá e digo, quer saber, eu vou te aplicar a lenda do Eldorado. Daí toquei nele, guria, abanando o rabo, eu tinha que ver a felicidade dele receber o processo. Uau. Aí apliquei ele, acho que uns 10 minutinhos, levantei e eu não tinha visto a chamada ainda da lenda do Eldorado. E aí eu fui ver a Esse eu chamada da vi. lenda do Eldorado e o Gary criou para um atendimento com um cavalo, né? Aham, foi. Gente, eu ria sozinha, porque eu digo, meu Deus, como é mágico esses processos, porque, tipo, ele foi para aplicar no cavalo que estava cheio de dor, emagrecido devido à idade, e aí, tipo, peguei, me veio na cabeça e eu apliquei no meu cachorro, tipo, tá numa mesma situação, né? Não sei se tem dor, mas ele tá velhinho, tá todo meio rígido, então eu digo, é muito mágico, que a gente não sabe, né? Como às vezes cria, e eu lembro que no início eu era muito cognitiva, eu ficava tentando, não, mas se a pessoa está com dor de garganta, por que está caindo corrigindo a visão? Aí eu dava um workshop para a pessoa e lá no meio do workshop, nas facilitações, entendia por que, que a garganta estava doendo, porque ela não estava querendo olhar para tal coisa. Hoje, eu simplesmente caiu, eu aplico, né? Porque realmente é o que é para ser, né? Nosso corpo tem essa sabedoria. A Mônia que chegou na live,
A Mônia também, ela faz um fundamento atrás do outro e vem sempre nas trocas aqui, onde tem troca ela tá. Eu sempre digo, o único problema disso é que a gente vicia, né? O Axis é Total, viciante. total. Eu tô fazendo BMM, que eu tenho uma amiga que ela aplica várias coisas em mim, assim. Eu já pago uma pessoa para fazer massagem em mim com as barras ou facelift ou processo. E agora eu ainda estou fazendo processo com a amiga e a gente ainda troca aqui, porque eu criei um grupo em Brasília. Tem todos os facilitadores, né? E todo mundo que faz classe entra nesse grupo, combina. Tem gente que cria outro grupo. Às vezes, num dia, uma pessoa faz numa região, eu faço em outra, a outra faz em outra. Então, em um dia tem 3 Gente, trocas de processos e barras e tudo e em vários lugares esse, diferentes. Então, e é muito legal. esse movimento é lindo, né? Aqui a gente também tem isso. Muito. Sabe que, como eu moro no mais bairro, precisa de profissionais desse calibre. O mais bairro aqui da Zona Sul, eu ia dizer agora, eu sou aqui da Assunção, na Zona Sul de Porto Alegre, e eu tenho muitas alunas que fizeram classe comigo, uma ação de Gravataí, Canoas, que é grande Porto Alegre. O que eu fiz? Eu peguei uma colega que fez serviço de corpo comigo, né, que mora para aqueles lados, assim, olha só, vamos criar um grupo junto, porque aí assim eu tenho para onde mandar as meninas, porque daí não tem aquela desculpa, é longe. Não, tu não pode vir aqui no meu espaço, vai lá e combina no tal grupo que tem, né? Então eu além de fazer as trocas aqui, a gente sempre faz isso. Conecta uma com outra para que mais pessoas. Porque a gente sabe que quanto mais a gente usa esses processos, mais a gente vai atualizando as células. E é quântico, né? Onde atualiza num grupo, atualiza para todo mundo que está ali ao redor. Todo mundo recebe. E é É isso. isso Aqui em aí. Brasília, gente, ó, a classe, não sei se a Letras da Massa deu vontade de fazer 3 dias de copo. Você é da onde, Letras da Massa? Depois diga aí que. Falando nisso, junho, final de junho, início de julho, Maurício Rondelli vai estar aqui fazendo 3 dias de corpo. Quem quiser entrar no grupo, me chama. Ó, e falando em 3 dias de corpo, tá aí a Neisa que vai fazer também. Lembra que eu falei de uma das enfermeiras? A Neisa é uma das enfermeiras, né? Que utiliza os processos corporais, não só para ela, mas também, né, para o pessoal, para os colegas. Maravilha. Existe muita gente. Aí, quem é que vai fazer a 3 dias de corpo? Tem alguém? Tem alguma classe marcada, Eleonora? Talvez o Sandro, acho que ele venha depois, ele deve vir no final de julho, agosto. O Maurício está tentando criar a classe aqui em Brasília, não conseguiu, Olha tá? E só, o Sandro deu em fevereiro, acho que foi, não, acho que foi em fevereiro. ali, ó. Novembro eu trouxe o Sereno aqui para o espaço, eu fiz de novo a classe com ele deu classe. E agora, então, Letras da Márcia, me chama no direct, que se tu quiser eu te coloco no grupo, né? Vai ter classe com o Maurício Rondelli, os links já estão disponíveis para inscrição, vai acontecer aqui em Porto. A princípio, poderá ser aqui no meu espaço, se tiver uma grande demanda, a gente vai para um outro local, mas essa classe vai. Já existe, a classe já está feita, porque né, eu vou fazer, tem mais outra colega que já se inscreveu. Então, como seria, né? Não sei de onde é que é a Márcia, mas então entre em contato aí. E quem quiser fazer processos corporais lá em Brasília, por favor, né? Procurem a Eleonora. Vem Quem fazer os quiser fazer workshops comigo, comigo, porque aí quando chegar a classe de 3 dias de corpo, seu corpinho já está preparado. expandido, ele vai receber mais ainda. Né? Como Uhum, seria você já ir treinando o seu corpo para cada vez para mais receber. receber, né? Dos processos corporais. E aí também é mais em conta o valor, né? Da classe de processo corporal. Sim. É 490 aqui, né? O avulso, aí às vezes eu faço o combo, às vezes eu faço só um, né? Mas então eu vou dar uma jornada aqui em Brasília, escolho que mais pessoas possam acessar. Vai ter MTVSS, vai ter Corrigindo a Visão, vou dar facelift também, vou dar novos processos. Então, galera de Brasília, se liga aí, hein? Já tem circuito dia 5/5. À Olha aí, ó. noite, vai ser na Asa Sul. Simbora. Eu quero deixar então dito também, tá? Segunda-feira agora, quem quiser, ainda dá tempo, tá? Feriadinho, vem pra cá, vai ser de tarde. A gente vai ser facilitado o BMM ou 90%, que a gente nem falou no 90%, mas tem bastante depoimento lá no meu perfil, então olhem. Terça-feira de tarde ou à noite, vou estar dando das realidades reflexivas,
né? Que é um dos processos novos, que é bem interessante o que aconteceu comigo e com as gurias aqui, porque a gente acabou testando entre as alunas nas trocas, né? Ainda não tinha utilizado com clientes fora. E foi bem interessante o que a gente movimentou aqui com esse processo. Então, criei uma classe para terça-feira. Sábado eu estarei em Caxias do Sul dando uma classe de barra de axis. E assim, ó, eu não sei como é que é contigo, Leonora, mas eu crio. A pessoa não pode naquele horário, se eu tiver que dar uma classe Travou agora. que requer, né, alguma coisa a gente acessa. Então, entre em contato com a gente, venham fazer essas classes, ou venham, marquem uma sessão, né, para poder, para deixar o corpinho receber e perceber como é que vai funcionar para cada um. E é isso aí. Gratidão, né, pelo convite. Querida. Vamos colocar aí movimento e energia nesses processos corporais aí. Aí o Sandro entrando aqui. O Sandro tá perguntando, vai ter processo disso aqui? Vai ter processo? Vai! Vai ter muito processo. Aí, Sandro, depois você tem que dizer um pouco quando você vai para Porto Alegre, hein? O pessoal aí quer saber também. E o Sandro ali, ó, o Sandro acho que entrou bem na hora que a gente estava falando, né? Porque nós falamos da lenda do Eldorado, falamos da prosperidade. Falamos. Como seria daqui a pouco criar uma live também com o Sandro em outro momento, né? Pois se requer. Sandro, vem na live com a gente aí, pra gente falar dos processos corporais. Simbora, Sandro. Bora! Então tá. Fechou. Gratidão, um ótimo fim de semana, feriado para ti, para todo mundo aí. Beijão. Tchau, gente.